A Câmara dos Deputados praticamente venceu essa etapa de votação das reformas. A reforma da Previdência seguiu já para o Senado e já foi votada em primeiro turno a reforma tributária, que é a que provocou maior controvérsia, embora os protagonistas dela fossem em número muito menor do que os da Previdência, que eram funcionários públicos, aposentados e por aí vai. Para debater essas reformas, nós convidamos os deputados Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, do PMDB do Rio, e Antônio Cambraia, do PSDB do Ceará. Inicialmente, eu pediria ao deputado Moreira Franco que fizesse uma análise dessas propostas de reforma da Previdência, que já foi aprovada aqui, e a tributária. Aliás, o senhor votou com a reforma da Previdência, né? Eu votei contra a reforma da Previdência nos 2 turnos. Votou a favor da reforma tributária? E votei a favor da reforma tributária. E eu gostaria de, evidentemente, explicar de imediato, né, o meu voto a favor. A reforma tributária, ela, na realidade, diz muito dos interesses dos governos estaduais, na medida em que, no Brasil, nós não temos uma tradição do cidadão, da sociedade, discutir, defender intransigentemente o seu direito a pagar um imposto que seja razoável. A tradição do setor público brasileiro, e tem se manifestado nos últimos 15 anos, é de um aumento extorsivo, abusivo dos impostos. Nós agora devemos estar chegando a um percentual de quase 40% do PIB, e essa reforma tributária vai aumentar impostos. E, consequentemente, a discussão fica, e você começou dizendo que foi bem menos polêmica do ponto de vista popular do que a reforma da Previdência, porque foi uma discussão entre os poderes, os municípios, os estados e a União. Os entes federativos. Os entes federativos, para saber quem é que ficava com a maior parcela do bolo. E impostos, inclusive, são aumentados para compensar eventuais perdas que um desses 3 entes venham a ter na reforma tributária. E aconteceu a mesma coisa nessa reforma agora. E, evidentemente, eu, como representante do Estado do Rio de Janeiro, tive que cuidar para que o Estado do Rio de Janeiro não fosse mais uma vez prejudicado, como foi na Constituinte de 88. Agora, também falou alto a aliança do senhor com o governador Garotinho. Não, não é aliança, não. A governadora Rosinha e o ex-governador Garotinho, eles são do meu partido, estão no PMDB. Então, nós não só defendemos os interesses da população do Estado, como também preservamos política e partidariamente a defesa de um companheiro nosso que, no momento, governa o Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, os servidores do Estado do Rio estão com o 13º atrasado e o governo garantiu as condições para que a governadora Rosinha começasse a pagar imediatamente o 13º atrasado, entre outras conquistas que foram obtidas nessa reforma. Eis a razão do meu voto a favor. O senhor acha a proposta, no mérito, qual é a sua opinião? Olha, no mérito, eu tenho sérias dúvidas com relação aos resultados, porque houve um aumento de imposto, então a desoneração está se fazendo na língua portuguesa, no caso da desoneração, que já se fez com a palavra prioridade. Prioridade é uma palavra singular, não é plural, é que nem óculos. Óculos é plural, prioridade é singular. Você não tem várias prioridades, você tem uma, depois tem outra, depois tem outra. Mas resolveram tornar uma palavra singular em plural. No Brasil isso muda a semântica com grande agora estão mudando o sentido de desonerar. Desonerar significa diminuir, tirar ônus. Está se chamando de desoneração, aumentar a carga tributária, o que vai ocorrer com essa reforma. Além de haver uma pressão que eu não acho conveniente sobre os municípios. Os municípios, eles estão sofrendo bastante com essa reforma e a situação financeira é difícil. Também. Exatamente. Deputado Antônio Cambraia, qual é a sua opinião sobre as reformas aprovadas pela Câmara, a da Previdência nos 2 turnos, a tributária no primeiro turno? A reforma da Previdência, que, como você diz, já foi aprovada integralmente nos 2 turnos pela Câmara, acredito que vai retornar à Câmara porque o Senado deverá modificá-la.
Na verdade, eu tenho, como tenho com relação à proposta de reforma tributária, uma posição crítica, na medida em que as duas reformas, elas prejudicam a população. A reforma da Previdência, um segmento da população que é o servidor público, que tem direitos diminuídos, restringidos, muito embora em alguns pontos a reforma da Previdência ela seja muito oportuna e salutar, na medida em que vai inibir as grandes remunerações acumuladas com a fixação do teto, na medida em que na tramitação... Subteto, né, também, e subtetos, isso principalmente, na medida em que a discussão prosseguiu na comissão e depois, especialmente em plenário, houve alguns avanços com relação às categorias de salários menores. Com relação à reforma tributária, eu tenho uma posição mais crítica ainda, porque, de início, e está lá na exposição de motivos, que encaminhou a mensagem para o Congresso, que a reforma seria neutra. E o que nós, ou seja, não haveria aumento de carga tributária para o contribuinte e estados, municípios e União permaneceriam arrecadando manteriam suas participações no bolo. Manteriam, mas não é assim. Na verdade, há aumento de carga tributária. Eu citaria a própria prorrogação da CPMF. Não deixa de ser um aumento de carga tributária, haja vista que para o ano de 2004 a alíquota seria de 0,08% e o último ano de cobrança dessa contribuição. Agora está sendo, pela proposta, prorrogada até 2007 com alíquota até lá de 0,38%. A contribuição social sobre as importações, o orçamento que já foi entregue ao Congresso, prevê lá, como receita condicionada, 4,4 bilhões de reais oriundos dessa contribuição. Então, isso é um valor que vai entrar a maior. Para os municípios também, embora os municípios estejam necessitando de um reforço, de uma repactuação em termos de distribuição de recursos, mas criou a taxa, uma nova taxa, ou eu diria até uma contribuição social sobre a energia elétrica, que não é a taxa de iluminação pública que já estava criada, e também a contribuição da limpeza pública, que está constitucionalizando, a progressividade de alguns, Agora, deputado, impostos. Permite, essa voracidade tributária é uma tendência que se observa no Estado desde que o endividamento se tornou muito grande. E vem do governo passado, que pegou o Brasil com uma carga tributária de 26 e jogou para 36. Para 36, e antes ela já foi muito menor no passado. Quer dizer, nós estamos observando ao longo dos anos sempre aumentando, mas nós estamos no limite dos limites. Não há como o cidadão brasileiro, não pode. Não é que não queira, não é porque a carga está alta. A economia é gravada, não é discurso. Claro que a economia é gravada. Não é discurso. O problema também é que no Brasil hoje, nós somos o país que mais cobra imposto em relação ao PIB. A Alemanha estava na nossa frente, no entanto, nós agora, com esses últimos aumentos... E a Alemanha é a quarta economia do mundo. E com a qualidade de serviço infinitamente superior ao que nós prestamos. Claro. Essa é a questão. Agora, você veja, no final do governo passado, e já orientado pelo governo atual, que tem o melhor sistema de seguridade social do mundo. MP 107. Essas duas... O alemão é o melhor sistema do mundo. Pois é. Exato. A soma, o aumento de imposto percentual que foi dado ao governo federal nessas duas MPs que foram votadas no final da legislatura passada e no começo dessa, é uma verdadeira derrama. Eu não tenho dúvida em te dizer que foi o maior aumento em um determinado momento de imposto da história brasileira. Verdade. Da história brasileira. E nós estamos com quase 40% do PIB. Isso eu acho que, você disse, vem do governo passado? Vem do governo passado em função de um compromisso de política macroeconômica que, do ponto de vista global, é absolutamente
Que confere prioridade ao financeiro. Exatamente, correto. Nós temos que ter estabilidade fiscal, nós temos que organizar nossas contas. É isso. Agora, o que não pode mais é achar que vai organizar as nossas contas em cima do bolso do cidadão brasileiro. A pequena e média empresa está praticamente acabada nesse país. E a grande acabada também. nesse país. E a grande está indo para esse mesmo caminho. Agora, o senhor que é um deputado, ex-governador, um homem experiente, sabe que governo não tem dinheiro. Quem dá dinheiro ao governo são os cidadãos. Claro, isso, governo gasta. O governo está endividado. Alto endividamento, alto nível de endividamento. Não há saída, não há saída. O caminho mais fácil, na verdade, é tributar. Mas existem outros Claro, caminhos. claro. O que a sociedade espera de uma reforma tributária, e eu acompanho isto desde o início da década de 90, como você sabe, como secretário de Finanças de Fortaleza, depois como prefeito de Fortaleza, é que prepara-se, vem ao Congresso, discute, chega-se a uma boa proposta, como foi o caso da PEC 175, cujo relator foi o deputado Mussa Demos, e depois o governo não coloca para votar. Mas aquela proposta foi votada por unanimidade. Chegou a ser negociado com o governo Fernando Henrique Cardoso. E aquela não foi proposta não era uma proposta que dava segurança ao governo de aumento de impostos. Porque tanto no governo Fernando Henrique, a proposta da reforma tributária não foi feita, ela não foi feita porque O governo tem o governo medo de teve perder medo de receita. perder receita. Então, o próprio governo desmobilizava. Agora, a reforma foi feita porque o governo vai ganhar. A partir do governo, porque Por vai isso, ganhar. por isso é que ela foi feita. Porque vai ganhar, exatamente. Agora, eu tenho dúvida se vai ganhar no montante em que eles esperam. Bom, o governo Porque tiveram que negociar muito com os outros entes Agora, federados. deputado Moreira Franco, o governo continua garantindo que não vai haver aumento da carga tributária. Mas É isso que eu li. tenho ouvido. Ah, lido. mas isso aí não é um problema de garantia de palavra. É um problema da língua portuguesa. Eu estou vendo a Câmara toda enfeitada, como se nos velhos tempos do Otávio Costa, né, que fazia 7 de setembro com grande entusiasmo, o Médici ouvindo o radinho, e um fanismo patriótico com o Estado de Espetáculo. Hoje eu vejo a Câmara toda fantasiada com isso, exatamente uma campanha meritória que é para alfabetizar os analfabetos do país. E que ainda temos muito, mas não tantos, mas temos, e o Ministério da Educação está com 20 isso. milhões. né? Esse problema não é um problema de interpretação técnica da reforma, não é de leitura. É só você pegar o projeto lei que você vai ver que está... Agora, por que o senhor votou contra a reforma da Previdência, se no governo Fernando Henrique Cardoso o senhor era um dos grandes defensores das reformas estruturais? Mais do que isso. Incluindo, o senhor foi relator da reforma do Isso. Estado, que era reduzir o tamanho do Estado, contribuir para a redução das despesas públicas, fazer com que houvesse equilíbrio dessas despesas através de maior economia. Por que o senhor que aprovava a reforma da Previdência, por que Exatamente. votou contra nas duas vezes aqui na Câmara? Porque essa proposta atual, ela é muito diferente da proposta que foi votada na Câmara, inclusive a da que eu fui relator, que foi a reforma administrativa. Reforma do Estado. Pois é. Eu vou pegar um caso, que é o caso mais injusto, que o Cambrai, inclusive, falou dele aqui, a questão do teto. É de minha autoria a redação do texto que define teto como teto, e não como clarabóia, que você podia ganhar 2, 3 vezes, ou duplex, não. Teto é teto. Então, era um teto, e o teto que nós definimos foi não o presidente da República, não o governador do Estado, porque não é carreira, são mandatos com tempo limitado, além do que a pessoa que está na presidência ou no governo do Estado tem uma série de vantagens que o servidor de carreira não tem, então não pode servir de referência de salário. Era alguém da carreira do Estado. Do Estado. E o mais alto é o ministro Supremo. Então, o teto proposto e aprovado na Câmara e no Senado foi o maior vencimento do ministro Supremo Tribunal Federal. E era um teto geral para o Brasil inteiro. Essa história do subteto, ela é um equívoco, é uma injustiça brutal. E ela fica mais injusta quando o subteto é definido no vencimento do governador. Então, nós já tivemos casos de governadores, de pelo menos 3 estados, que diminuíram seus subsídios, o que significa que o policial, civil e militar, o fiscal de renda, para citar professores, médicos, eles vão ter como teto, não como piso,
R$ 3.500. R$ 3.500. Um governador de estado pode ganhar R$ 3.500, porque tem casa, comida, roupa lavada, carro, gasolina, telefone, biblioteca, livro, empregada. Agora, você acha que nós vamos ter qualidade de serviço quando o teto de qualquer carreira é R$ 3.500 no Brasil de hoje? Não vamos. Isto é uma injustiça. Isso é que se chama de desmonte. Que vai se fazer para não cumprir. Mas vai cumprir. Um desembargador vai ganhar R$ 3.500. Mas isso é outra coisa. Como viram que estava difícil estender isso para as categorias que se apropriarem, que detêm o comando, o poder do Estado, eles abriram exceções. Então, isto vale para os que estão na ponta. Professor, médico, engenheiro, militar, civil e polícia. Promotor e procurador da República. Agora, procurador, defensor público, Ministério Público e o Poder Judiciário, todos ganham com referência da estrutura do Poder Judiciário. Por um ato de vontade de negociação política, tiraram essas categorias da estrutura do Poder Executivo, para efeito de remuneração, colocaram na estrutura do Poder Judiciário. Ora, isto não é correto, isto não é justo. Não é assim que vai se ter um Estado que preste serviço, que as pessoas tenham carreira, que o funcionário possa fazer um concurso, entrar e saber que ali ele pode se realizar como ser humano, que possa educar seus filhos. Eu me lembro que o Pedro II tinha, eu vou citar o nome, um professor chamado Vandyck Londres da Nóbrega. Ele era professor de latim, catedrático do Pedro II. Famoso. Ele educou os filhos em bons colégios, morando como classe média alta, dando aula no Pedro II, no Rio de Janeiro. Hoje, um professor do Pedro II tem que estar no CEP para pedir um aumento. Era um grande professor, né? Vandyck Londres da Nóbrega. Exatamente. A UF, o que os professores da Universidade Federal Fluminense, onde eu dei aula, ganham hoje, não dá para comprar um apartamento. Não pode, isso não é possível, pois. Então, eu votei contra, porque a reforma da Previdência, além da questão dos inativos e de outros problemas, ela traz esse germe da desorganização do Estado brasileiro, da máquina pública brasileira, por intermédio de uso da injustiça, da iniquidade. E eu sou contra isso. O senhor também tem essa opinião, deputado Antônio? Tenho a opinião muito parecida, no mesmo sentido do deputado Moreira Franco. Na verdade, as reformas da Previdência e reforma tributária não são verdadeiramente reformas. No caso da tributária, que é mais na minha área, eu gosto de falar mais sobre ela, o que está aí não é uma reforma que venha simplificar o sistema tributário nacional, que venha diminuir o número de impostos, que venha alargar a base tributária de contribuintes, a fim de que todos paguem individualmente, haja uma diminuição de carga. Não, ela simplesmente prorroga a CPMF, a proposta vinha a CPMF na Constituição, mas saiu, ainda bem, e a DRU, é isso que o governo federal quer, o resto é o resto. O ICMS está sendo simplificado a sua mecânica operacional, mas após a aprovação da emenda, os entraves serão tantos com lei complementar, com lei ordinária, para que seja operacionalizado da forma como se propõe, que eu não acredito que nos próximos anos nós tenhamos o ICMS como proposto. E também todas as indicações é de que haverá aumento de carga tributária também a partir do ICMS, pela unificação das alíquotas, pela cobrança sobre determinadas mercadorias, que agora é por mercadoria, a mercadoria, energia elétrica, por exemplo. O consumidor de até determinados quilowatts paga tanto, a partir até outra faixa paga um outro valor, de maior consumo paga um valor mais elevado. Agora é unificado. E em alguns estados, na maioria dos estados, o consumidor de até 100 quilowatts é isento do ICMS. Agora ele vai pagar e a energia elétrica vai entrar na alíquota máxima de 25%. Então não há como unificar estas alíquotas sem que haja aumento de carga tributária. O ICMS também vai trazer aumento de carga tributária. Em relação à reforma da Previdência, o senhor também tem posição contrária?
Eu votei contra no caso da reforma tributária. Até porque eu acompanhei... Não, eu digo da reforma da Previdência. Da reforma da Previdência da mesma forma. Da mesma forma, porque não é uma reforma. Até porque, olha, iria unificar o Sistema Geral da Previdência com o Sistema Único do Servidor. Isso não aconteceu. Apenas um valor coincidente, aquele de R$ 2.400, que aquilo não identifica um sistema com o outro. Portanto, não é uma reforma da maneira como a sociedade quer, deseja, exige do governo. Ora, uma reforma que venha tirar direitos, restringir direitos, eu não digo prerrogativas nem privilégios, porque os privilégios devem ser cortados, devem ser realmente extirpados de qualquer sistema previdenciário. Mas direito do trabalhador, da viúva, do professor, e falando de professor e referência também a determinadas instituições de nome, de tradição, como o nosso Liceu do Ceará, no meu tempo de aluno, no seu tempo de aluno no Liceu do Ceará, um professor do Liceu do Ceará ganhava um valor equivalente ao de desembargador. No estado do Rio também. Desembargador. No estado do Rio também. Hoje... Em Niterói também. Hoje, por coincidência, os jornais estão trazendo uma afirmativa de que a remuneração do desembargador é 19 vezes maior do que a de um professor do liceu. Quer dizer, acabou com E que era o mesmo vencimento de um professor. Um professor da UF ganhava o que um desembargador ganhava. Degradar a remuneração dos professores no Brasil inteiro. No Brasil, não só de nível médio, como nós estamos referindo aos liceus, ao Pedro II, mas também às universidades. Eu sou professor universitário, adjunto já na 4, que é a última referência nessa faixa, e o meu salário é irrisório, os meus vencimentos são irrisórios, não corresponde a capacidade de prestar serviços do professor, de toda a máquina universitária, a partir dos seus recursos humanos. Um professor de português no Liceu do Ceará, Martins de Aguiar, que era filólogo, escreveu um livro só sobre a crase. Só sobre a crase. Hoje, quer dizer, naquela época podia, porque um professor não só ele tinha autoestima bem acentuada, porque a sociedade tratava bem, como ele podia viver com tranquilidade os vencimentos e tinha serenidade para estudar. Hoje ninguém consegue. Eu duvido que um professor tenha tranquilidade, tenha tempo, tenha estrutura para pesquisar a crase, para fazer alguma coisa sobre a crase, o ponto e vírgula. Nada. É um processo de degradação, não só salarial, mas das condições de trabalho, da autoestima. E isso é muito ruim. Aliás, tem uma frase muito boa do Ferreira Goulart. A frase não foi feita para humilhar ninguém. Né? E isso é muito grave, porque a gente sente na população brasileira essa ansiedade por não ter uma perspectiva de melhoria como um todo para o país. Há aqueles que progrediram, aqueles que se desenvolveram, mas a maioria da nossa população vive em condições muito precárias, sem nenhuma perspectiva. Porque os mercados aonde as pessoas transitavam, eles foram todos desorganizados. Você veja que... Você acha que tem saída para o Brasil dentro desse quadro aí? Tem, eu acho que tem. Eu acho que tem. E acho que E tem alternativa fora dessa política econômica que o governo Lula aplica, adota? Não, acho que não. Não existe? Não, eu acho que... aliás, aqui nesse programa, há um mês atrás, eu disse que o mês de setembro, outubro, na minha opinião, vai definir a natureza do governo Lula. Nós vamos ter os dissídios, os grandes dissídios, ele já está dando um encaminhamento dentro da ordem à questão agrária, isso é um dado extremamente positivo. Ele vai ter que conversar com os economistas que pressionam, os deputados do próprio PT, em torno de uma política com uma orientação diferente dos objetivos macroeconômicos que o governo vem tendo e mantendo. E se ele ceder a esse tipo de pressão, nós vamos viver, no meu ponto de vista, momentos extremamente difíceis. Turbulentos. Senão, nós vamos conseguir, ano que vem, voltar aos indicadores do ano 2000, que é o objetivo do governo, com todo esse esforço que fez, foi retomar até
agosto aos indicadores de antes da ascensão eleitoral que o Lula teve no ano passado, e no ano que vem voltar aos mesmos indicadores de inflação, de taxa de juros, de taxa de crescimento que o país teve no ano 2000. Agora, muitos economistas acham que houve uma frouxidão nos instrumentos de política monetária. De tal Até forma agora que a não acho que inflação. houve, Não, do governo anterior. Não. De tal forma que havia uma suposição de inflação de 30% transferida para o. Existe, governo. Tanto em economia quanto na vida social. Não houve de uma modo transferência geral, de inflação? na vida social e em economia também, existe a segurança subjetiva e a segurança objetiva. Você tem coisas que, objetivamente, instrumentos de política econômica, monetária, cambial, que objetivamente são decisões tomadas que geram ou resultados positivos ou negativos. Mas existe a segurança subjetiva. O que houve é que, com o crescimento da candidatura do Lula, os agentes econômicos internos e externos não acreditavam, não apostaram que as coisas iam ocorrer como ocorreram. E aí eles começaram a tomar precauções, a diminuir a sua presença no mercado e a gerar o aumento da inflação, o aumento do custo do risco Brasil, Agora, o senhor se todos lembra, aqueles indicadores de crise que vivemos. Que essa insegurança foi comandada pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo candidato Serra, que deram declarações questionando a capacidade do Lula. Não é verdade? Não, mas se o poder de influência fosse tão grande assim, teria ganho eleição. Quer dizer, não foi a partir daí. Mas assim, você perguntou se o Brasil tem jeito. Realmente tem. Não a partir das reformas, como está o governo querendo colocar para a sociedade, não. Há que agradecer aos posições deputados Moreira Franco, Antônio Cambraia, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Muito bem.